Queridos, nós vamos pensar um pouquinho hoje a respeito do tema em tempo e fora de tempo, tá? Eu quero que você, vamos ler a palavra do Senhor já, vamos ler a Bíblia. Crente lê a Bíblia, irmão, amém? Crente lê a palavra do Senhor. A segunda carta que Paulo escreveu aos Timóteos, capítulo 4, verso 2, está posicionado ali, eu quero ler com você. Bom, eu vou ler aqui embaixo. O apóstolo Paulo vai dizer ao Timóteo o seguinte: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esses dois homens de fé, esses dois homens que fizeram a diferença no seu tempo. E nós vamos pensar, nós vamos refletir um pouquinho a respeito do tempo essa noite. Eu já começo falando, querido, que o tempo, ele é precioso. O tempo é valioso. E é interessante que cada indivíduo, cada ser humano, tem um tempo determinado. Você tem o tempo de nascer, você tem o tempo de crescer, você fica adulto por um tempo, você vai chegando à sua terceira idade, e depois tem o tempo de partir. É interessante que nós não somos dono do nosso tempo, mas Deus é o dono do tempo. E Ele já determinou o nosso tempo na terra. E o mais interessante e glorioso é que, por causa de Jesus, o nosso tempo aqui, ele é efêmero, sim, ele é passageiro, sim, mas o nosso tempo com Jesus é na eternidade. Nós estamos aqui, amados. Querido irmão, eu vou trazer uma notícia para você, eu quero relembrar você. Você está aqui nessa terra de passagem. Você é chamado, você foi criado para ser eterno. A eternidade te pertence. Amém? E essa eternidade, amado, essa eternidade é no céu com Jesus. Você foi chamado para isso. Mas enquanto estamos aqui, enquanto nós estamos nesse período de tempo aqui, nessa faixa de tempo, nós precisamos nos atentar para algumas coisas. E eu quero começar lembrando Paulo e Timóteo. Paulo, que antes era Saulo, antes era perseguidor de cristãos. Paulo, gente, quando era Saulo, ele matava crentes, ele matava os cristãos, ele odiava crentes. Você conhece alguns Saulos por aí, né? Então, o Saulo, quando era Saulo ainda, ele era um perseguidor. Mas aqui existe um tempo onde o Saulo, ele tem um encontro com Jesus. A caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus muda a história de Saulo. Para você ter uma ideia de tanto que a mudança ocorre, o nome dele é mudado para Paulo. Paulo. E querido, depois desse encontro, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais é a mesma pessoa. A vida dele foi transformada. A história de Paulo foi transformada. Esse encontro que ele teve mudou totalmente o trajeto, totalmente o tempo de vida dele na terra. E eu já começo perguntando para você. Você já teve um encontro com Jesus? Aleluia! Glória a Deus se você teve. Se você não teve, amado, querido, eu desafio você a ter um encontro com Jesus. Eu estou falando isso para você porque, assim como o apóstolo Paulo não foi tão tremendo como o apóstolo Paulo, mas cada um tem o seu encontro com Jesus, eu também tive, aos 16 anos, eu tive um encontro com Jesus e eu nunca mais fui o mesmo depois desse encontro. Sexta-feira eu fiz 37 anos.
Eu sei que a carinha é de 25. Mas eu tive encontro com Jesus e esse encontro fez toda a diferença na minha vida. Esse encontro, ele me trouxe propósito. O encontro do apóstolo Paulo com Jesus trouxe a Paulo propósito de vida. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Tempo e propósito. Você já teve encontro com Jesus? Você já está vivendo esse propósito? Amado, querido irmão que está aqui essa noite, se você não teve ainda encontro com Jesus, você precisa desse encontro. Se você passar a vida inteira e não tiver esse encontro com Deus, talvez não valeu a pena. Você precisa desse encontro. O cristão, ele é chamado de cristão porque ele tem esse encontro com Jesus. Ele é um pequeno Cristo. E todos nós precisamos ter tido na vida esse encontro com Jesus. E além de ter um encontro com Jesus, depois disso, Paulo começa um tempo de preparação. Nós estamos falando de tempo. O tempo é precioso, o tempo é valioso. Nós podemos comprar muita coisa com dinheiro. Mas você já comprou tempo? Tempo a gente não compra, amado. Tempo nós desfrutamos intensamente. Tempo nós vivemos de forma intensa, de forma intencional. Nós vivemos o nosso tempo. Aqui na terra nós vivemos com um propósito. E depois de Paulo ter esse encontro com Jesus, ele começa então o seu tempo de preparação. Ele vai estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel ensina a Paulo. Paulo começa a ter de fato a sua vida transformada. E o apóstolo Paulo se torna um grande homem de Deus, se torna um grande missionário. Talvez depois de Jesus é o maior missionário de toda a história. Então Paulo se torna um grande ganhador de vidas, de almas para o Senhor Jesus. Paulo começa a viver o propósito para o qual ele foi chamado. Paulo começa a viver o propósito da sua existência. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. É a primeira coisa que eu quero que você se atente, se abra para isso. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Paulo se torna um grande homem de Deus, vai para muitos lugares, prega o evangelho, um grande missionário, implanta várias igrejas, cuida de muitas igrejas. E ao cuidar de muitas igrejas, ele levanta muitos discípulos. E um dos seus discípulos é o querido e amado Timóteo. Timóteo, quando Paulo começa a caminhar com ele, Timóteo era jovem. Era aí na faixa de 16, 17 anos. Você, jovem, adolescente que está aqui essa noite. O Senhor, Ele te chamou por um propósito maior. Deus chamou você por um propósito maior. Comece a viver esse propósito, comece a caminhar em direção a esse tempo de Deus para a sua vida. Comece a caminhar em direção a esse tempo de Deus para a sua vida. Você que é adulto, que está aqui, se você ainda não está vivendo, querido, esse propósito, hoje é o dia de você começar algo novo, uma caminhada diferente na sua vida, na sua trajetória. Você que já é mais experiente, a Bíblia diz que vocês darão frutos, vocês florescerão ainda. Amém, glória a Deus. A nossa igreja é uma igreja viva, querido. A nossa igreja é uma igreja viva, é uma igreja completa. A nossa igreja é uma igreja que pensa na criança, pensa no adolescente, pensa no jovem, pensa no adulto, pensa no ancião, pensa na terceira idade. E Timóteo começa a caminhar com Paulo, e Paulo vai dando umas dicas, né? 2 Timóteo, coloca de novo para mim, por favor. 2 Timóteo 4:2. Paulo, ele vai dar alguns direcionamentos para o Timóteo, e ele vai falar: olha, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados em tempo e em fora de tempo. Deixa um pouquinho ali, em tempo e fora de tempo. Eu já tinha uma concepção sobre isso, já tinha estudado sobre essa questão de tempo e fora de tempo, mas eu fui novamente buscar para trazer algo mais concreto para você. Tempo e fora de tempo, o que significa isso? Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, olha, pregue a palavra, esteja preparado, esteja pronto em tempo e fora de tempo, ele diz o seguinte: em tempo significa, cara, toda a programação que você tem como igreja, você já tem uma
uma programação de cultos, você já tem uma programação de retiros, você já tem uma programação de encontros, você já tem uma programação aí de casa do oleiro, enfim, já existe um cronograma. Isso é pregar no tempo, isso é estar preparado em tempo. Quando você tem a oportunidade de pregar, pregue lá no seu GC, irmão, amado, querido. A gente não começa pregando já aqui no púlpito, domingo. Deus começa a fazer a obra na sua vida de forma cronológica, é por etapa, né? Existe um início, existe um processo, um meio, existe um fim. Começa lá no seu GC, quando você receber a oportunidade de fazer um quebra-gelo, uma dinâmica, de você levar a palavra lá no seu GC. Querido, faça isso, se prepare para isso, se programe para isso, estude para isso. Você não vai ser um teólogo lá no seu GC, não, mas se prepare para isso. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, se prepare, em tempo, na sua programação, no cronograma, nos seus afazeres ministeriais. Pregue a palavra, pregue a palavra. E eu estava pensando em tempo e fora de tempo. O que seria o fora de tempo? Amado, fora de tempo são as circunstâncias inesperadas. Quando não está programado, quando aquilo não está na sua agenda. Você está indo de ônibus para o trabalho, de repente o Espírito Santo toca no seu coração, e ele toca, e ele fala assim, fala de mim para essa pessoa que está do seu lado. Isso é fora de tempo, você não esperava, querido. E aí você, cheio do Espírito Santo, entendendo o propósito pelo qual você vive, vivendo no tempo certo, fazendo a coisa certa, estando no lugar certo. Deus te coloca no lugar certo, Deus coloca as pessoas certas na sua vida, no seu tempo. E você vai, você fala de Jesus para essa pessoa no ônibus, e essa pessoa se converte, amado. De repente você fala e a pessoa começa a chorar, e você tem a oportunidade de apresentar Jesus para ela, e no ônibus ela aceita Jesus. Isso é fora do tempo. De repente, adolescente, jovem, você está lá na sua escola, você está na sua faculdade. Eu sei que escola e faculdade é um grande desafio, eu convivo nesse meio, mas sempre tem oportunidade de você levar Jesus para alguém. Está tendo aula, de repente teve uma janela, uma aula vaga, enfim, algum professor faltou, todo mundo vai, sei lá, para a educação física, fazer uma atividade diferente. De repente ficam algumas pessoas na sala, e aí essas pessoas perguntam, e aí fulano, por que você é tão diferente? Como eu quero que todos recebam essa pergunta. Por que você é tão diferente? Você vai ter o privilégio, a oportunidade e a chance de falar assim, cara, sabe por que eu sou tão diferente? Porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Nada é mais poderoso do que um testemunho real, do que um testemunho seu de fé, amado. Lá na escola, as escolas estão precisando de você, adolescente, jovem. As universidades, as faculdades, é tempo de você resplandecer lá, é tempo de você colocar sua voz lá na sua escola e na sua faculdade. Tantas vozes se levantam nas escolas e nas faculdades. Chegou o tempo de você se posicionar, de você entender que é o seu tempo, que é o seu propósito, e chegou o tempo de você deixar Deus fluir através de você, e você vai ver que rios de águas vivas fluirão através de você, e as pessoas serão transformadas através da sua vida. Isso é fora de tempo. De repente você está lá no seu trabalho, você vai prestar serviço em alguma empresa, e você encontra o porteiro, o recepcionista, enfim, alguém, e você tem a oportunidade, do nada o Espírito Santo toca no seu coração e fala de mim para essa pessoa, e você obedece em nome de Jesus, amém, e você fala para essa pessoa. Isso é fora de tempo, amado. Aquilo que não está no seu cronograma, aquilo que não foi programado, isso é fora de tempo.
O que o apóstolo Paulo quis dizer para Timóteo? Ele quis dizer simplesmente o seguinte: não perca o seu tempo. Não perca a oportunidade de viver o propósito pelo qual você foi chamado. Não perca a oportunidade de viver os meus propósitos. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é mais jovem, você que ainda não se casou, deixa eu te falar. Entender o propósito, receber Jesus na sua vida, é mais importante do que um casamento. É mais importante do que a profissão que você vai exercer. Sabe por quê? Porque quando você recebe a Jesus como seu único e como seu suficiente Salvador, Mateus 6,33 diz assim, ó: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será acrescentado a você, querido. Então busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro Jesus, entregue a sua vida a Jesus, tira todos esses pensamentos que não agradam ao Senhor da sua mente, porque eu já fui um adolescente, eu já fui um jovem e eu pensava muito. Entregue sua vida para Jesus e as outras coisas Ele vai cuidar. Entregue a sua vida para Jesus, jovem, adolescente, que Ele vai preparar um marido, uma esposa, uma marida, né? Uma esposa para você maravilhosa. Eu vivo isso. Então eu posso falar para você, eu tenho autoridade para falar para você. Você que é adolescente, você que é jovem, espere o tempo. Olha, isso aqui não estava programado, isso aqui é fora do tempo, não estava programado. Espere no Senhor a sua esposa, querido. Menina, jovem, adolescente que está aqui, espere o seu marido, espere no Senhor, vale a pena. Vai valer a pena. Esperar no Senhor não é perder tempo. Esperar no Senhor não é perder tempo, você ganha tempo. Você evita constrangimentos, você evita sofrimento, você evita traumas gigantescos. Espera no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Querido, essa palavra é muito poderosa. Entrega o seu tempo, entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Entrega, espera e confia. Muitas coisas na nossa vida, elas precisam passar pelo teste do tempo. Muitas bênçãos que nós recebemos, elas precisam passar pelo teste do tempo. Falando um pouquinho sobre mim, sobre o chamado que Deus tem para a minha vida. Desde criança, desde adolescente, o Senhor Ele já falava comigo. Quando criança, o meu avô me levava para a igreja. E quando criança, com 9 anos, eu recebi Jesus e eu recebi o Espírito Santo. E eu já recebi aquelas palavras: olha, Deus vai colocar muita gente na sua vida, no seu caminho, você vai tocar muitos, enfim. E aquelas palavras assim, bem proféticas, né? E o tempo vai passando. Na adolescência eu dei uma cambaleada, né? Sabe o Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Mas com 16 anos eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro, ele fez a diferença na minha história. Ele fez a diferença na minha história, na minha vida. E aí eu fiquei pensando: Jesus, essas palavras que eu recebi, o Senhor ia colocar muita gente na minha vida, eu ia conseguir tocar muitas pessoas. Queridos, sexta-feira eu fiz 37 anos. Há 19 anos eu dou aula, eu sou professor. 19 anos. E o Senhor tocou no meu coração e falou assim: você já pensou em quanta gente passou pela sua vida? Você já pensou, Marcos, quantos você teve a oportunidade de falar do meu nome para essas pessoas? Você já pensou, Marcos, quantos você já tocou? Ou quantos eu já toquei através de você? Teve um evento nas redes sociais, enfim, não sei o nome daquilo, uma campanha, enfim, uma trend.
Galera mais nova, né, sabe os negócios legais, uma trend. E essa campanha, agora para todo mundo entender o que é, era assim: se eu fui o seu professor, comente aí. Aí eu falei, eu não costumo participar muito dessas trends, dessas campanhas, mas eu participei daquela, faz anos já. E aí eu postei, né? Pá, se eu fui teu professor, comenta aí. Cara, eu fiquei surpreso com os comentários que eu ouvi. Sim, nossa, Marcos, cara, cadê você? Você foi meu professor no ano tal. Cara, que demais, eu tenho alunos aqui. Hoje eu tenho alunos aqui, que foram meus alunos. Cara, você foi meu professor tal. Que demais. Vários comentários assim, sabe? Mas um deles, alguns marcaram assim, mas um deles me marcou muito forte assim, muito profundamente. Eu tinha 21 anos, estava começando lá na minha carreira docente. E nessa época eu dei aula, 21 eu dava aula para a galera que tinha lá seus 16, 17. E era uma menina do segundo ano do ensino médio. Essa menina, ela comentou assim: você me deu aula no segundo ano do ensino médio, no colégio tal. E eu precisava comentar aqui nesse post que você fez, porque através de você eu conheci Jesus. Eu recebi Jesus através de você. Você me evangelizou, você falou de Jesus para mim. E preciso falar mais. A minha história, a história da minha família foi mudada porque eu conheci Jesus naquele dia, naquele ano, lá naquela escola. Hoje eu, meu esposo e os meus filhos, nós servimos ao Senhor. Querido, em tempo e fora de tempo, às vezes não estará programado. Peça discernimento, sabedoria do Espírito Santo e fale do amor dele. Você nasceu por um propósito maior, não apenas casar, ter filhos, acumular riquezas na terra. Gente, tudo isso que eu falei aqui é maravilhoso. Casar é uma bênção, ao contrário do que muita gente fala aí fora. Casar para mim foi, um divisor de águas, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Ter filhos, eu sou realizado, extremamente realizado com os meus filhos. Tudo que Deus me deu, eu sou muito satisfeito, muito grato. Isso é uma bênção. Mas existe um propósito maior pelo qual você foi chamado. E Timóteo entendia muito bem isso. Você foi chamado para levar o Evangelho, para proclamar o Evangelho do Senhor, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe por que, Timóteo, que você precisa fazer isso? Porque chegará o tempo, haverá o tempo em que as pessoas não conseguirão receber, não estarão prontas, não vão querer receber a sã doutrina, não estarão prontas para receber a palavra do Senhor que é pregada, e elas vão chamar para si, elas vão escolher para si mestres que vão falar aquilo que elas querem ouvir. Glória a Deus por essa igreja, querido. Glória a Deus pelos pastores dessa casa. Aqui, amado, você recebe a palavra do Senhor, a Bíblia. Aqui a Bíblia é pregada. Eu preciso falar um negócio para você. Em nome de Jesus, com amor, com carinho, mas com autoridade também. Irmão, eu já vou entrar no primeiro ponto. A palavra é pregada aqui, irmão. Aqui existem homens de Deus. Então, por favor, em nome de Jesus, se você pensa o que eu vou falar, tira isso da sua mente. Para de pensar na cor da igreja, irmão. Em nome de Jesus, isso não é importante, isso não é relevante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja da parede preta, irmão, a igreja da parede preta é também uma bênção. Você está aqui, a sua vida está sendo transformada aqui. Então, em nome de Jesus, para de olhar para a cor da parede. Se cor de parede fosse importante, irmão, não muda nada. Ai, que saudade da minha igrejinha de madeira. Eu também sinto saudade da minha primeira igrejinha, irmão. Mas por favor, o tempo é outro, amado. O tempo é outro e nós precisamos entender as estações, o tempo. Dê glória a Deus por essa igreja linda que você tem. Olha que igreja linda, irmão. Olha, maravilhoso. Jesus está aqui. Você está aqui, olha que lindo. Então pega a igrejinha lá
1980, né? 1990. Dê glória a Deus pela igrejinha de 1980, de 1990. Mas dê glória a Deus pela igreja que você tem hoje aqui, das paredes escuras. Dê glória a Deus, amado. Eu quero já entrar no primeiro ponto de reflexão com você, que é: não perca o seu tempo, não perca o seu tempo com lembranças que te prendem no passado. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, presta atenção em mim. A vida, ela é um presente. A vida é um presente. E eu quero falar sobre isso hoje. Como professor de língua portuguesa, nós temos 3 tempos que são base: o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Nós vamos falar sobre isso. Então a primeira questão é: a vida, ela é um presente que Deus te deu. O seu tempo é precioso. O tempo que você está vivendo na terra é valioso. Irmão, não perca o seu tempo com coisas que te prendem ao passado, as lembranças que você viveu lá no passado. Não, Marcos, mas você não está entendendo. Lá no passado eu rompia, lá no passado eu evangelizava, lá no passado eu pregava. Mas você parou? Continua, irmão. No presente, continua pregando. No presente aqui, nesse tempo, continue evangelizando. Continue sendo uma bênção, amado. Em tempo e fora de tempo. O propósito é maior. Não, Marcos, mas sabe o que é? Cara, eu rompia demais no passado, mas agora eu vivi muitos traumas na minha vida, muita coisa. Nossa, eu recebi muita pancada da vida. Eu te entendo, irmão. Te entendo perfeitamente. Eu recebi também muita pancada na vida. Os homens aqui conhecem a minha história. De forma muito rápida eu vou falar para você. Olha só. Talvez a sua história seja pior que a minha. Nós não vamos competir aqui qual é a pior história. Não é esse o objetivo. O objetivo é o contrário. O objetivo é que a gente cumpra o propósito pelo qual a gente foi chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se for para falar de trauma, eu vou falar para você. Aos 3 anos, 1990, eu perdi o meu pai de forma muito bruta, de forma muito cruel. Meu pai, ele era um comerciante, ele vendia e revendia carros e motos, enfim. E ele foi entregar uma moto que ele vendeu. E os bandidos pararam ele, roubaram a moto, não satisfeitos, aferiram vários tiros contra ele, vários na cabeça, vários no peito, vários no tórax, enfim. Então, amado, se for para falar de traumas, eu tenho muitos. Quando eu tinha 20 anos, a maior referência que eu tinha no dia do meu aniversário morreu, que era o meu avô. Mas nós precisamos nos libertar desses traumas do passado, querido, e viver o presente, o hoje. Eu não sei quais são os seus traumas, mas eu sei que Jesus, Ele pode mudar a sua história. Assim como Jesus fez comigo, Ele vai fazer com você, se você disser sim, se você aceitar. Eu teria uma lista de traumas para falar para você, mas eu não vou ficar falando de traumas. Eu vim aqui para falar de você, desafiar você a viver o propósito que Deus tem para você. Eu vim aqui para você, despertar você em relação a esse tempo que você está vivendo. Deixa as coisas do passado, irmão. Talvez você está vivendo preso, amarrado lá no passado, lá em 1980, 90. Talvez você ficou lá na igrejinha ainda. Irmão, em nome de Jesus, coisas novas o Senhor tem para você hoje. Coisas novas o Senhor tem para você nesse tempo que se chama hoje, presente. Você já parou para pensar por que nós chamamos o tempo agora de presente? Porque é um presente para você. A vida é um presente, irmão. Então, viva os seus dias. Viva para o Senhor, cumpra o propósito dele para a sua vida. Deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás. O passado não pode parar você, não pode paralisar você. Não, Marcos, mas então você está falando para eu simplesmente esquecer o meu passado? Eu estou falando para você olhar para o seu passado, pegar as vivências do seu passado, querido, e usá-las como um trampolim, como uma escada.
você vai amadurecer com isso, você vai crescer com isso. Pega os seus traumas, pega os seus dramas, pega as suas dores, pega as suas decepções e cresça com isso, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama hoje para um tempo novo, para um crescimento. Então, pare de viver só de passado. Quem fica pensando muito no passado, né? Quem guarda o passado é o museu. Se desprenda de tudo que te segura, que te impede de avançar. Peça ao Senhor cura. E Jesus vai curar algumas pessoas aqui essa noite de um passado obscuro. O Senhor, Ele trouxe você porque Ele quer curar você hoje do seu passado. Sinta-se desafiado e se renda ao Senhor. Fala: Jesus, cura o meu passado, Senhor, cura as minhas feridas, as minhas dores, cura-me, Senhor, eu preciso ser curado. Irmão, nós precisamos de cura todos os dias, então peça a cura do Senhor. Em relação ao tempo, é importante, então a primeira coisa, liberte-se, livre-se de todas as lembranças, de todas as amarras, de tudo aquilo que te prende no passado. A segunda parte, o segundo ponto em relação ao tempo é: viva intensamente e intencionalmente o presente, o hoje. Viva intensamente e intencionalmente o hoje. Na minha casa nós somos muito intensos, muito intensos. Eu sou intenso, a minha esposa é mais intensa do que eu, talvez umas 3, 4 vezes, 5, 10 vezes mais intensa do que eu. Então pensa, eu já sou intenso, minha esposa é muito mais intensa. O meu filho é intenso ao extremo. Aí alguém tinha que ser calmo nessa família. Sofia, né? Cara, é calminha. Glória a Deus. Mas nós vivemos de forma muito intensa, amado. Muito intensa. Nós trabalhamos, só em Curitiba, eu estou há quase 11 anos trabalhando com adolescente. E se você não for intenso com adolescente, a sua igreja vai estar cheia de adolescente, né? Não. Sua igreja não vai ter adolescente. Você precisa falar a linguagem do adolescente, irmão. Você precisa entender a linguagem do adolescente. Nós precisamos ser intensos. Com o adolescente é intensidade. Com o adolescente você fala assim, os nossos adolescentes hoje, nossos jovens, né? Sabe o que eles fizeram para você ganhar a balinha? Quem ganhou a balinha no culto aqui no começo do culto? Quero honrar a vida deles. Eles passaram a madrugada, a noite inteira, grampeando bala para você receber a sua balinha. Eles são intensos, querido. Quando você fala assim, vamos pro retiro, bora! Vamos fazer uma vigília, vamos. Ele é intenso. Eu lembrei de uma parada que nós tivemos aqui, perdão, irmão, algumas gírias, tá? Nós fizemos oh meu Deus do céu, a Camp Inside dos meninos. Nós dormimos, não, era para dormir no anexo com os meninos. As meninas dormiram um pouquinho. Eu achei que os meninos iam dormir também. Deu 1 hora, ninguém estava com sono. Deu 2 horas, ninguém estava com sono. Deu 4 horas, 5 horas da manhã. Eu falei, vocês não vão dormir? Dormir? Tem que dormir? Eu falei, não. Então tá bom, não vamos dormir. Os piá ferveram a noite inteira, irmão. E tinha uns adultos junto que ferveram junto, foi muito legal. Cara, foi muito massa, foi muito legal. Mas o adolescente é intenso. Eu já estou levantando um pessoal aí para assumir, né, para pegar o bastão no meu lugar. Porque tem uma barbinha branca aqui, tem um cabelinho branco aqui. Nós estamos tentando aguentar mais um tempo ainda, mas né, já... Nós precisamos de bateria, né, carregadaça. Meu filho essa semana ele falou assim para minha sogra: ô vovó, oi Yaya, minha bateria é cheia. Eu falei, a gente percebe. Então assim, querido, viva intensamente os seus dias. E intencionalmente. O que significa viver de forma intencional? É você saber onde você vai, por que você vai lá, é saber por que você fala isso, é saber por que você age dessa forma. Viver intencional é viver buscando um resultado que você espera esse resultado e você projeta a sua vida, as suas ações, as suas falas para chegar a esse resultado. Na prática, isso é muito incrível. Agora, quando a gente faz isso para Deus, isso é ainda mais incrível, porque viver intencionalmente para Deus é algo sensacional. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que nem penetrou no coração do homem, no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para nós, amém?
O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Querido, com Jesus, viver de forma intencional é surpreendente. O resultado é surpreendente, os frutos são surpreendentes. Nesses 10 anos eu estava pensando, ao fazer 37 anos, sexta-feira, não sei se você é assim, mas eu sou. No dia do meu aniversário, na semana do meu aniversário, eu começo a ficar reflexivo. E eu começo a pensar, o que eu fiz durante esse ano? Quais são os pontos positivos? O que eu preciso melhorar? Quais foram, os pontos negativos que não deram certo? Cara, e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente, começou a trazer a minha memória. Lembra que eu falei que eu ia colocar muita gente na sua caminhada, na sua vida? Eu falei, lembro. Lembra dos alunos, quantos eu já coloquei na sua vida? Quantos? Lembro. Lembra dos adolescentes? Há 10 anos vocês começaram com GC, há 8 anos com rede de teens, com culto de teens. Lembra quantos adolescentes passaram por você? Eu falei, lembro, Senhor. Então, eu lembro. Muitos estão casados aqui hoje. Glória a Deus, queridos. Existe um tempo para todas as coisas. E é muito maluco olhar para alguns pais aqui hoje e ver que foram meus adolescentes. Viva intensamente. Viva intencionalmente. Viva o hoje. Viva o presente. Invista tempo, querido, no seu ministério. Invista tempo, seja intencional. Seja intencional no seu ministério, naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Fique firme no propósito pelo qual você foi chamado, amado. Eu sei que no ministério, na caminhada, existem tempos que são incríveis, maravilhosos, são a bênção, mas existe o tempo de luta, existe o deserto, existe o tempo de escassez, sim, existe o tempo de prova, irmão, sim, eu já passei algumas vezes por isso, mas resista ao processo do tempo, resista ao teste do tempo, vença em nome de Jesus. Hoje é dia, hoje é dia de você investir tempo na sua família, na sua casa. Irmão, em nome de Jesus, eu vou falar com amor e autoridade, porque eu tenho me esforçado muito para viver isso. Quando que você saiu pela última vez com a sua esposa, amado? Esposas, depois vocês podem mandar um pix na minha conta lá que eu fico feliz, tá? Mas voltando, quando você saiu com a sua esposa? Saí com a minha esposa ontem, nós achamos que ia ser um filme assim, que a gente ia dar risada e tal, né? Foi maravilhoso o filme, você vai ter a oportunidade de assistir esse filme. Vamos ao cinema, pipoquinha, refri, tudo, né? Abençoado. Mas nós choramos bastante no filme. O filme era muito forte, baseado na realidade, envolvia filhos. E você que é pai, você sabe como que é quando o filme envolve filhos e é baseado na realidade, envolve saúde de filhos. Choramos, irmãos. Mas a gente estava lá, os dois, casalzinho feliz, faceiro. Olhava para minha esposa, via a alegria nos olhos dela. Quando que você saiu com a sua esposa? Só você e sua esposa. Deixa os filhos com a avó, irmão. Vó foi feito para isso também. E deixa eu te falar uma coisa, os avós amam ficar com os netinhos, gente. É verdade, aí, é verdade. Irmão, invista tempo na sua esposa, irmão. Invista tempo na sua esposa, nos seus filhos. O tempo ele é precioso, o tempo é muito valioso, irmão. Hoje, ele está passando. O amanhã é outro dia, invista tempo nos seus filhos. Os nossos filhos crescem, irmão. Parece que foi ontem, dia 29 de julho de 2019, nascia o meu primogênito, Theo. Ai, como eu me alegrei, chorei demais. Sou chorão, irmão, sou emotivo demais. A área ficava dando risada que eu chorava no filme ontem. Saí com os olhos inchados de tanto chorar, irmão. Eu sou intencional, eu sou intenso. Os nossos filhos crescem, o meu filho vai fazer 5 anos, irmão. O pastor Kleber pregou,
pastor Kleber está lá. O pastor Kleber pregou esses dias sobre família, né? Sobre filhos. E ele contando a história da Helena, da Helenia. E cara, quando ele contou, eu lembrei da história que eu tive com o Theo. Eu falei, nossa, olha que real isso, muito real. Quando ele contou, eu comecei a rir, porque era muito real e parecido. Há uns 2 meses ou mais, uns 2 meses, eu estava bem cansado fisicamente, nós estávamos atarefados, muita coisa para fazer, aquele negócio da Marta, né? Trabalha, enfim. Existe o tempo de descansar também, irmão, amém? Mas olha só, aí, cansado, atarefado, fomos almoçar na sogra, se eu não estou enganado. Quando acabou o almoço, eu olhei para a área e falei, amor, agora é aquele soninho de domingo após o almoço. Dormi hoje, domingo após o almoço, foi maravilhoso. Daí, terminei de falar. No carro, o Theo bem assim, papai, hoje você vai andar de bicicleta comigo, né? O irmão estava quebrado, muito cansado. Aí a Ari olhou para mim, né? Esposa abençoada, virtuosa, sábia. Você entende, né, marido, quando a esposa faz isso, né? Aí eu falei, Jesus, pensei, né? Ai, meu Deus. Falei, não, filho, o papai vai andar de bicicleta com você, sim. Aí beleza, chegamos em casa, faceiro. Gente, ele é intenso, faceiro, ele já foi buscar a bicicleta. Vamos papai. Eu falei, não, deixa eu pegar água para você e tal, enfim. Fomos, tentei encher os pneus da bicicleta vazios. Tentei encher com a bombinha que nós temos em casa, não deu. Outra vez eu enchi, essa vez não deu. Aí eu falei, filho, nós vamos ter que passar no posto bem rapidinho para encher o pneu da bicicleta. Ele, tá bom papai. Ele amou ir ao posto para encher o pneu da bicicleta. Para ele foi incrível, para ele foi muito divertido. E aí começamos a andar, levei ele na rua para andar de bicicleta, irmão. Faceiro, feliz da vida. E aí tinha tem um supermercado lá perto de casa, tem um estacionamento até grandinho. Domingo após o almoço não tinha nenhum carro. Falei, filho, vamos entrar aqui. E ele andava com a bicicleta e voltava e subia e descia. E ele estava suando já, às vezes parava para tomar água, né? Eu vi que ele estava muito feliz, muito faceiro. Eu morrendo de sono, cansado, incentivando. É isso aí, filho, nossa, né? Que legal. Olha, papai, que legal. Andamos, demos algumas voltas. Quando nós chegamos em casa, estávamos chegando em casa, ele falou, papai, foi o melhor dia da minha vida. Coisa simples, irmão. Andar de bicicleta com seu filho. Você que é pai, que está aqui essa noite. Irmão, eu trabalho muito também. Só para você ter uma ideia, na sexta-feira eu tenho 11 aulas. Aí acabam as 11 aulas, eu tenho meia hora de almoço na sexta-feira. 11 aulas, almoço, vou correndo, a Ari deixa o Theo na escola e para a correria. Chego em casa, tomo um banho, como alguma coisa, quando dá tempo de comer. 10h30 da sexta-feira, 10h30 da noite, 22h30, começa lá na minha casa o nosso GC. E é interessante que o GC é 1h e 15, está gravando, né? Depois eu converso com o pastor Adilson sobre o tempo do GC lá em casa. Aí a galera gosta, gente, porque daí eles ficam até 1h da manhã, 1h30, conversando, batendo papo, comendo, aproveitando o tempo, edificando, um edificando o outro. Aí no outro dia tem teens. Marcão tá com sono. E acabou o tempo. Você viu como o tempo é precioso? E vamos lá, nós de novo, correr com os adolescentes e tal. O que eu quero falar para você? Aproveite o hoje, querido. O que você tem é o hoje, irmão. A Bíblia fala, o amanhã o quê? O amanhã não nos pertence, irmão. Você tem o amanhã? Você não tem o amanhã, você tem o hoje. Hoje, o presente. Cumpra os propósitos de Deus na sua vida hoje, pai. Né? Eu estava falando dos pais. Cara, gaste um tempo com o seu filho. Eu também trabalho muito, mas gaste um tempo com o seu filho. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Não aqui, não com vocês, mas fora aí.
fora aí. Os pais dão muitos presentes, mas eles não têm sido presente na vida dos filhos. Às vezes, irmão, se programa para ganhar um pouquinho menos e invista um pouquinho mais de tempo na vida do seu filho. Ele vai crescer, irmão. O meu está crescendo e eu tento ao máximo viver intensamente com ele hoje. E eu amo quando ele olha e fala assim: papai, eu te amo, você é o melhor. Irmão, eu tenho defeito, sim, mas eu me esforço para entregar o melhor para minha casa. Hoje, vivo hoje. Já acabou meu tempo aqui, mas eu quero concluir. O passado, deixa para trás, livre-se dele. Solte as amarras que te prendem no passado, seja curado em nome de Jesus hoje. Viva intencionalmente o presente. Viva intensamente o presente. E o seu futuro. O seu futuro não, e o futuro. Consagre ao Senhor o seu futuro. Consagre ao Senhor o seu futuro. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono dos meus dias, Ele é o dono dos seus dias. Ele sabe, querido, se amanhã você vai permanecer nessa terra ou se você vai para a eternidade. Ele sabe, querido. Ele é o dono do tempo. Consagre ao Senhor os seus planos. Ansiedade é você pensar excessivamente no amanhã, no futuro. Querido, em nome de Jesus, acalme o seu coração. Consagre ao Senhor o seu tempo. O seu futuro é do Senhor. Ele já escreveu os seus dias. Ele sabe a sua história. Ele conhece a sua história. Eu quero que você se coloque em pé aí onde você está. Eu tenho alguns convites para você nessa noite. Alguns desafios para você nessa noite. Se você se encaixar nesses convites, nesse desafio, não fique pensando muito, venha rápido para frente, que o nosso tempo, o meu tempo, ele já esgotou. Então venha rápido quando eu desafiar você. Os intercessores vão orar por você. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Primeiro convite, primeiro desafio para você é para você que quer aproveitar melhor o seu tempo. É para você que quer viver os propósitos que Deus tem para a sua vida hoje. Você quer viver o hoje. Você quer aproveitar o seu tempo. Você não quer perder mais tempo. Você quer falar assim: Senhor, hoje, Pai, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha visão, o meu entendimento. Que a partir de hoje, Senhor, eu comece a viver de forma intencional. Que a partir de hoje eu seja mais intenso também, Pai, no meu ministério, no meu chamado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você foi chamado, tocado nisso, corre aqui na frente. O meu segundo convite é para você que já teve um encontro com Jesus. Para você que já viveu coisas lindas com o Senhor, mas você parou no tempo. Querido, em nome de Jesus, hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de você se reconciliar, de você dizer: Senhor, perdoa-me o tempo que eu fiquei fora. Talvez, Senhor, eu tenha andado igual o filho pródigo, Senhor, gastando tudo, vivendo deliberadamente, vivendo, Senhor, de forma que desagrada o Senhor. Mas hoje eu volto, Deus, eu volto para casa. Eu reconheço o meu estado de pecado e eu volto para Ti, Senhor, eu te peço perdão. E o meu terceiro desafio e convite para você essa noite é: você que ainda não conhece esse Jesus, você que ainda não teve um encontro com esse Jesus, eu quero convidar hoje você, desafiar hoje você. Se você ainda não fez isso, você fala: Jesus, hoje eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Seja o dono do meu tempo, Deus.
seja o dono da minha história, Senhor. Dirija os meus dias. Jesus, eu quero aceitar a Ti. Eu quero convidar o Senhor Jesus para entrar na minha vida, para mudar a minha história, para transformar os meus dias. E eu quero já fazer esse convite para você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de receber a Jesus como seu suficiente Salvador, como seu único Salvador? Eu quero que você que quer isso, levante suas mãos onde você está. Jesus, Ele vai entrar hoje na sua vida, Ele vai entrar hoje na sua história. Tem alguém que gostaria de receber Jesus hoje, agora? O tempo é hoje, irmão. Amanhã pode ser tarde. Eu não estou ameaçando você, eu estou falando de algo que é concreto. O tempo é hoje. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão, eu preciso ver você. Eu quero orar junto com você. Alguém? Se não tiver, é porque eu entendo que todos já fizeram essa oração. Se você se encaixa em um desses desafios, corra aqui na frente, irmão. Nós vamos orar por você. Corra aqui na frente, nós vamos orar por você. Enquanto isso, o louvor vai ministrar essa canção.